Pessoal, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex. Eu queria dar continuidade aqui na leitura, aqui na análise da primeira carta a Timóteo. Nós estamos no capítulo 5. Eu peço perdão aí pelo pessoal, pois meu tripé quebrou e esse mês que passou foi muito corrido para mim. E agora, no mês de setembro, eu vou ver se eu me organizo aí para me arrumar um outro tripézinho. E também para poder estar fazendo aí pelo menos um vídeo por semana, ou no máximo 2. É que nós temos que dar também, principalmente para a família, né? Que está ali próximo de você, você tem que dar muita atenção. E aí, conforme o tempo, você vai se adequando aí, e dando atenção a outras coisas, beleza? Então vamos lá. 1 Timóteo capítulo 5, se por acaso você quiser receber as mensagens, manda um oi aí pro 619-9119-2421. Capítulo 5. A um mais velho, não repreendas. O autor está orientando a Timóteo. Aos mais velhos, não repreenda, mas aconselha, como a um pai. Os mais moços como irmãos, as idosas como mães, as jovens como tuas irmãs, com toda a castidade, com toda a pureza, né? Interessante aqui que o autor ele relata para eles poder estar conversando, né? Orientando com sabedoria, com inteligência. Infelizmente, você não vê isso aqui em algumas comunidades. Você vê pessoas colocando a pessoa no tribunal, julgando a pessoa, condenando. Você vai ficar 30, 60, 90 dias aí, disciplina, né? Bem rígido. Você vê que essas passagens, esse tipo de atuação que acontece nessas comunidades não tem base, né? Base nenhuma, pelo menos através dos apóstolos, né? E nem de Yeshua, nem de Jesus. Vamos continuar. Honra as viúvas, as que são propriamente, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a praticar a piedade, né, o amor ao próximo, para com seus próprios familiares, e portanto aprenda a retribuir aos pais a que deles receberam. Isto é agradável ao Eterno. Mas o que é realmente viúva e está desamparada, depositai a sua esperança no Eterno e persevera noite e dia em súplicas e orações. Quanto àquela que se entrega aos prazeres, já morreu, embora esteja ainda viva. Insiste nesses pontos, para que elas sejam irrepreensíveis. Quem não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, renegou a fé e é pior que o infiel. Tá vendo, pessoal? Nós temos que dar muita atenção para os da nossa casa, para os nossos familiares, entendeu? Seja escrita no grupo das viúvas somente aquelas que tiverem no menos de 70 anos, tenha casado uma só vez e seja conhecida por suas boas obras. Pessoal, para você entender isso aqui, ó, seja escrita no grupo das viúvas. Hoje você vê alguma comunidade com alguma relação de viúvas que a comunidade cuida? Normalmente tem algumas que quando as viúvas de algum pastor que já morreu, tem algumas igrejas que tem essa, né, de pagam salário e tal. Mas não, aqui está dizendo as pessoas da comunidade. Aqui não está dizendo que é viúvas do pastor, não, é viúvas da comunidade, né? Isso aqui existia na época
dos apóstolos. Quando eles separou alguns, foi para cuidar disso. Antes da Bíblia ser montada, o pessoal do primeiro século, lá, os irmãos, eles tinham um manual conhecido como Didaquê. Depois você pesquisa. E nesse manual fala que tinham as pessoas que ficavam só para cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Por isso que Tiago fala lá na carta, né, que religião pura que agrada o Eterno é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Então os irmãos do primeiro século, eles tinham essa prática, né, que no decorrer da história se perdeu. Hoje não existe isso. Tem algumas comunidades que faz algum tipo de entrega algumas cestas, entrega sopa, essas coisas, mas não é da mesma forma que acontecia lá. Eles cuidavam, tinham a relação de nomes, das viúvas, dos necessitados, dos órfãos, né? Isso aí é algo que realmente agrada o Eterno. Yeshua ensinou isso. Yeshua falou, quando ele fala amar o próximo como a ti mesmo, né? Ele alimentou muita gente, né? Então você vê que os apóstolos, eles aprenderam isso e eles praticavam isso, né? E ensinavam isso para os seus discípulos. Vamos continuar aqui então. Soube educar seus filhos, bem hospitaleira, lavou os pés dos santos. Quando você vê na Bíblia lavou os pés dos santos, essa palavra santos, ela é direcionada àquelas pessoas da comunidade da fé. Eles são reconhecidos como santos, né? Porque faz parte do caminho. Socorreu as pessoas em dificuldade, dedicou-se a todo tipo de boa obra. Sempre fala em boa obra, né? Isso é muito importante. Não admiteis viúvas jovens, pois estas, quando seus desejos se afastam do Eterno, querem se casar de novo. E então merece censura por faltarem um compromisso antes assumido. E ainda vivendo na ansiedade, acostumam-se a ir em casa, não apenas como ociosas, mas também como faladeiras e fofoqueiras, falando o que não convém. Está exortando aqui com relação às mulheres que ficam em casa, ficando fofoqueira, né? Isso aí não é muito bom. E ainda vivendo na sociedade, acostumam-se em casa, beleza. Por isso quero que as viúvas jovens se casem, tenham filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião para críticas, pois alguns já se extraviaram seguindo Satanás. Se algum fiel tem viúva sob seus cuidados, olha aí, ó, que lhe dê assistência, de modo que a comunidade não fique sobrecarregada e assim possa assistir às verdadeiras viúvas, né? Então tinha as pessoas que eles ficavam responsáveis, não, eu vou cuidar da viúva que mora ali na casa tal. E aí o pessoal dava assistência, né, para aquelas pessoas. Isso aí é uma prática bacana. Os presbíteros que dirigem bem a comunidade sejam distinguidos com dupla honra. Interessante que aqui está falando dupla honra, tem algumas traduções que falam dupla remuneração. Pessoal, isso aqui não é dinheiro não, viu? Tem pessoas que pegam essa passagem aqui para dizer que é dinheiro. Principalmente o que dedicam à pregação e ao ensino. Pois a Escritura diz, ó, aí essa passagem aqui que fala assim, ó, pois a Escritura diz, o autor pegou uma passagem que se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 19 e 15, né, que fala bem assim, não coloques modaça ao boi que estiver a debulhar.
Essa passagem lá do Antigo Testamento, da Torá, ele colocou aqui num contexto que não tem muito fundamento, mas aqui embaixo vai concordar com essa passagem aqui. O trabalhador é merecedor do seu salário. Não receba, aqui ó, não receba acusação contra um ancião, né? Tá presbítero, mas pode ser ancião, ministro, essas palavras todas. A menos que esteja apoiado por 2 ou 3 testemunhas. Essa passagem também o autor pegou lá da Torá, né? Lá no livro de Êxodo, capítulo 19 e 15, da Torá tem essa passagem. E provavelmente o autor ele tinha conhecimento da Torá e pegou para poder estar... Mas aqui ele está dizendo que é como se fala, quando não aceita acusação contra um presbítero, contra um ancião, né? Uma pessoa que está ali, um administrador da comunidade e tal, a menos que tenha 2 ou 3 testemunhas. Aos que são culpados, repreenda na presença de todos, para que os outros também sintam temor. Interessante aqui que essa pessoa que vão repreender na frente de todos não é as pessoas da comunidade. Nas pessoas da comunidade, lá em cima, no início do versículo 5, fala que tem que tratar como irmãos, como irmã, como pai, como mãe, né? Aconselhar. Aqui, essa pessoa que tem que ser repreendida na frente de todos são os presbíteros. Se tiver 2 ou 3 testemunhas, os presbíteros, vamos dizer, colocando por dia de hoje, os líderes, né? Algum líder, ele vai ter que ser repreendido na presença de todos. Interessante isso aqui. E tem pessoas que faz ao contrário, fica repreendendo alguma pessoa lá da comunidade no meio de todos. Errado. Tem que repreender algum líder. Eu te peço com insistência, diante do Eterno e de Yeshua e dos anjos eleitos, que observe essas normas, né? O autor está dizendo, eu peço que em nome do Eterno, em nome dos anjos, em nome de Yeshua, observe essas normas, sem nenhuma prevenção, nada fazendo por parcialidade, não te apresses a impor as mãos sobre ninguém, nem te tornes solidário com o pecado alheio, conserva-se puro. Interessante, pessoal, que está dizendo aqui, não se apresse a impor as mãos sobre ninguém, nem te torne solidário com um pecado alheio. Por exemplo, tem uma pessoa na comunidade que está fazendo alguma coisa errada, não seja solidário com o erro do irmão, entendeu? Não, tem pessoas que ficam solidárias, sabe que o irmão está fazendo alguma coisa errada e fica ali fingindo que não está sabendo de nada. Isso é errado. Não bebas mais somente água, toma também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas fraquezas frequentes. Ele está dando uma orientação aqui para Timóteo, né? Então a carta é direcionada para Timóteo. As faltas de alguns não manifestam mesmo antes de serem examinadas em juízo, mas as de outros só podem se tornar manifestas. Assim também as boas obras são manifestas, aquelas que ainda não são. Não podem ficar escondidas. Beleza, pessoal? Terminamos aqui então o capítulo 5. E que o Eterno nos abençoe poderosamente e que Ele possa nos dar muita paz, saúde e alegria. Um abraço do irmão Alex.